Começamos agora mais um comentário sobre a semana política em Pernambuco e no Brasil. Pois bem, tivemos aí mais uma nova rodada de pesquisas dos mais variados institutos. Dentre eles o Datafolha. O Datafolha trouxe uma grande novidade na eleição da cidade do Recife. Pela primeira vez, o candidato Daniel Coelho apareceu empatado tecnicamente com o candidato Humberto Costa, e agora aparece com 19% das intenções de voto, enquanto o petista tem 23% das intenções de voto. Já o candidato do PSB, Geraldo Júlio, surge com 34% e aparece liderando as pesquisas, enquanto o candidato Mendonça Filho aparece com 8%. Esses números comprovam que o candidato Geraldo Júlio não tem condições de ganhar a eleição no primeiro turno. A soma dos demais candidatos suplanta a quantidade de votos, de intenções de voto que Geraldo Júlio tem agora. Enquanto Geraldo teria 40% dos votos válidos se as eleições fossem hoje, os demais candidatos teriam 60%. Ainda falta muito para o candidato Geraldo Júlio ganhar no primeiro turno. Mas dificilmente ele vai conseguir isso. Por quê? Essa semana teve aquela contra-propaganda no Facebook que foi Geraldo quem fez. Isso aí está dando uma grande repercussão negativa para o candidato do PSB. Por quê? Eles exageraram na dose. A campanha do socialista disse que foi ele que fez tudo em Pernambuco, tudo que aconteceu no governo de Eduardo foi Geraldo Júlio que fez, e isso aí soou falso para o eleitor. Talvez isso explique a relativamente estagnada do candidato Geraldo Júlio, que vinha crescendo num ritmo muito forte, e se mantivesse o ritmo de crescimento, nessa última pesquisa da Datafolha ele já ia aparecer vencendo a eleição no primeiro turno. O que fez ele estagnar um pouco? Primeiramente, a estratégia desastrosa de retirar os cavaletes da campanha e alegar que estava incomodando o eleitor. Mas na verdade as pesquisas apontavam abuso de poder econômico, as pesquisas qualitativas. Em vez de reduzir a quantidade de material, o candidato socialista achou que estava com a fatura liquidada, a eleição garantida, e disse: vou retirar aqui, vou obrigar os meus adversários a retirarem, até porque eu vou pautá-los. Não foi o que ocorreu. Humberto não aceitou, Mendonça Filho não aceitou e Daniel Coelho também não aceitou. Ambos continuam com os cavaletes nas ruas, e o que é para o grande eleitor, o eleitor que não lê jornal, não assiste televisão, não acompanha, ele vai entender o quê? Porque tanto material de campanha e agora não tem mais tanta coisa, não tem mais essa movimentação. Será que estão achando que o candidato já ganhou, calçou o salto alto? Ou será que aconteceu algum problema? Para o eleitor desinformado, ele acha estranho, foi uma estratégia errada. E essa questão aí também prejudicou o candidato. Agora, com o crescimento de Daniel Coelho, existem informações aí que o candidato Daniel Coelho já superou o Humberto Costa e já está em segundo lugar nas pesquisas. As próximas vão comprovar se isso é verdade ou não, mas a gente está observando aí que há uma movimentação, uma tendência de crescimento. Daniel é muito bem aceito nos mais jovens, não tem a rejeição que os demais candidatos que são contra Geraldo Júlio tem. Caso de Humberto Costa, que bateu 38% de rejeição no Datafolha, bem como Mendonça Filho, que tem 36%, eles praticamente não vão sair do lugar mais. Ou eles caem, ou eles mantêm o que já conquistaram. Mais do que isso, eles não conseguem reverter essa tendência, essa curva. Então vão continuar como estão. O único que pode mudar o resultado da eleição é Daniel Coelho. Ele tende a crescer e tende a ir se consolidar no segundo turno, uma ida para o segundo turno, que é o que está aparentando que vai acontecer. Então vamos aguardar aí as próximas pesquisas. No Ibope já deve estar saindo na próxima semana, que deve apresentar um cenário mais realista da sucessão no Recife. Em Jaboatão, nenhuma novidade. O prefeito Elias Gomes lidera
com grande vantagem. O seu principal adversário, Clayton Collins, tem 21% das intenções de voto, enquanto Elias tem 53%. Então não tem muito o que discutir, é uma eleição praticamente definida em prol do candidato do PSDB. Falar em Jaboatão, o ex-vereador de Jaboatão, Fernando Gordinho, me falou que não vai mais ser candidato a vereador, desistiu da candidatura, ele ia disputar um mandato pelo PCdoB. E ele optou por apoiar a candidatura de Cristiano Carvalho, do PTC, da chapa de Elias Gomes. Dizem que o PTC deve eleger 3 vereadores e Cristiano está entre os 3 primeiros aí, brigando por uma vitória. Fernando teve dificuldade de construir sua candidatura, mas foi um vereador de 2 mandatos em Jaboatão e agora está apoiando aí a candidatura de Cristiano Carvalho. E possivelmente Cristiano vai ganhar, porque Cristiano já é conselheiro tutelar, tem uma força lá em Jaboatão e é possível que ele consiga essa vitória. Em Caruaru nenhuma novidade, continua tudo como está. Petrolina também. O Júlio Lócio deve ser reeleito. Não tem muita possibilidade de reverter o jogo daqui para lá. E em outras cidades nenhuma novidade. A gente vem acompanhando aí fora de Pernambuco. Em São Paulo existe uma tendência clara entre uma disputa de segundo turno entre Celso Russomano e Fernando Haddad, porque a gente já tinha falado aqui em opções anteriores, em conversas anteriores, a gente já disse que Serra dificilmente iria para o segundo turno e nossa previsão está se confirmando. Em Salvador, ACM Neto é soberano, ele continua liderando, mas a diferença começa a se reduzir. Lá em Belo Horizonte, o candidato do PT, Patrus Ananias, ele está fazendo frente aí ao atual prefeito do PSB, Márcio Lacerda, que vinha com uma grande intenção de voto, mas a diferença foi diminuindo e agora eles estão aí brigando aí para ver se ou termina no primeiro turno ou se há uma disputa entre Márcio e Patrus. Vamos aguardar aí o que é que vai acontecer nas próximas semanas em relação a isso. Chegamos a uma reta final da eleição e a partir de agora a tendência é a situação pegar fogo, né? A gente está acompanhando isso, algumas coisas que estamos vendo aí, algumas denúncias que na verdade não surgiram antes e agora porque determinado candidato cresceu, começaram a surgir. Mero oportunismo, mera utilização do Estado em benefício de determinadas candidaturas. Mas esperamos que a democracia se sobreponha ao poderio econômico e político. Na verdade, o eleitor tem que decidir pelo melhor para a cidade e não porque fulano de tal é apoiado por A, B ou C. Que os problemas da cidade sejam discutidos de maneira clara, objetiva e respeitosa, porque na verdade a eleição passa e a cidade fica. Então temos que ter respeito com o eleitor e sobretudo com o cidadão. Confira tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com. Na próxima sexta estaremos aqui novamente. Muito obrigado.